A tabela periódica com suas famílias e períodos é o resultado da organização dos elementos, bem como o estudo e determinação de algumas características e propriedades deles. Mas o que é tabela periódica? O que é família e período em uma tabela periódica? Como encontrar um elemento químico na tabela periódica a partir da sua configuração eletrônica? Essas informações e um pouco mais após a vinheta. O modelo de tabela periódica, tal como você vê agora nessa imagem, teve seu primeiro esboço feito em 1969 por Mendeleev. Esse que foi considerado o pai da tabela periódica. Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Hoje a gente sabe que a tabela periódica é organizada, os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico. Tem dúvidas sobre número atômico, número de massa? Não está sabendo do que é que eu estou falando? Eu vou tentar te explicar. Para você que tem dúvidas sobre número atômico e número de massa, eu vou tentar te explicar por meio dessa imagem. O que você está vendo aí é a representação do elemento químico ferro. Existem dois valores, 26 e 56, como você pode conferir. Algumas pessoas têm dúvida de quem é que é o número atômico e o número de massa. Algumas também acabam afirmando que o número atômico é sempre de baixo, o número de massa é sempre de cima. Só que eu não gosto muito dessa afirmação. Para falar a verdade, o que eu coloco para os meus alunos é que o número atômico ele é sempre o menor valor dos dois. E isso fica claro quando a gente vê o seguinte: o que é que determina o número atômico do elemento? É a quantidade de prótons que ele apresenta. Tanto que você vê Z igual a P. Esses valores nunca vão mudar. Ok? Número atômico sempre vai ser a quantidade de prótons. E o que é que determina o número de massa? O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Como não existe valor negativo para neutro, a ideia é que o número de massa sempre vai ser maior do que o número atômico. Daí a ideia de você analisar o elemento e ver o 56, como ele é um número maior do que o 26, então a gente pode estar determinando que o 56 é a massa atômica do ferro, enquanto o 26 é o número atômico do ferro. Então, por que eu estou falando isso? Falei agora há pouco que Mendeleev, no seu esboço, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Digamos que ele organizava por esse númerozinho 56 aí do ferro. Já no caso da tabela periódica atual, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, que é, no caso do ferro, o número 26. E isso foi possível graças ao trabalho de Henri Moseley, que em 1913 propôs a organização dos elementos em ordem crescente do número atômico. Você está vendo agora a imagem dessa tabela periódica. O que a gente pode estar falando dela? Ela é uma organização dos elementos químicos, como eu havia falado. Ela é composta por 18 colunas, também denominadas de grupos ou famílias, assim como existem também essas 7 linhas horizontais que são classificadas como período. E o que é que a gente poderia estar falando sobre família na tabela periódica? A primeira coisa é a semelhança entre os elementos. O elemento cloro, por exemplo, apresenta algumas semelhanças com o flúor, isso porque eles se encontram aí na mesma coluna. Outra semelhança que existe é em relação à quantidade de elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada do átomo. Quem é do grupo 1 vai apresentar um elétron na última camada de valência. Quem é do grupo 16 vai apresentar 6 elétrons na última camada. E assim ocorre em todos os outros grupos da tabela periódica. Essa semelhança entre algumas características desses elementos faz com que ele possa ser substituído em algumas reações. Claro que existem particularidades, eu não posso estar substituindo em uma reação um elemento químico por outro só porque ele é da mesma família. Mas o fato dele apresentar a camada de valência com a mesma quantidade de elétrons faz com que em alguns casos eu possa sim estar substituindo um elemento por outro. Se você observar essa imagem, você verá que o berílio, o magnésio e o cálcio, que são do grupo 2 da tabela periódica, eles apresentam alguma semelhança.
Observem bem, o que a gente pode analisar? Se você observar nessa imagem, você vai ver que berílio, magnésio e cálcio, que são do grupo 2 da tabela periódica, apresentam aí uma semelhança bem visível. Enquanto o berílio termina em 2s2, o magnésio termina em 3s2 e o cálcio termina em 4s2, indicando a presença de 2 elétrons na sua última camada. Outra informação que você precisa saber sobre famílias na tabela periódica é que algumas recebem nomes especiais, como é o caso do grupo 1 da tabela, que recebe o nome metais alcalinos, isso porque devido à grande facilidade que eles têm de reagir com água formando hidróxidos. Já o grupo 2 é conhecido como metais alcalinos terrosos, porque além de apresentar essas mesmas características dos metais alcalinos, eles são facilmente encontrados em alguns minerais no solo. O grupo 16 calcogênio recebe esse nome da origem grega cautos genus, que significa origem nobre. Já o grupo 17, também conhecido como halogênios, recebe esse nome devido também à origem grega, que quer dizer formadores de sais. E por último, o grupo 18, classificado como gases nobres. Quem já estudou sobre ligação química sabe o porquê do nome gás nobre. Isso é devido à baixa reatividade desses elementos. Ele já apresenta a sua última camada completa e isso faz com que ele não tenha necessidade de se ligar com outros elementos. Daí o nome gases nobres. Todos os outros grupos, os outros 13 grupos da tabela periódica, acabam recebendo o nome do primeiro elemento. O grupo 14 acaba sendo o grupo do carbono, o grupo 15 acaba sendo o grupo do nitrogênio. Isso porque tratam-se dos primeiros elementos químicos de cada grupo. Já os períodos na tabela periódica, que são um total de 7, eles representam o número de camadas que esse elemento apresenta. Como isso? Se o cálcio pertence ao quarto período, isso está indicando que ele apresenta 4 camadas. Se o magnésio está no terceiro período, isso indica que ele tem 3 camadas. Isso pode ser reforçado nessa imagem quando você observa aí a distribuição eletrônica desses elementos. Essa barra está dividida exatamente o número de camadas. Como você pode observar, o berílio apresenta a camada 1 e 2, por isso está no segundo período. O magnésio apresenta a camada 1, 2 e 3, por isso que ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. E assim acontece com o cálcio e com qualquer um outro elemento. Mais uma vez, o período que esse elemento se encontra indica o número de camadas que ele apresenta. Se você tiver alguma dúvida sobre distribuição eletrônica, essa sequência 1s2, 2s2, 2p6, proposto aí por Linus Pauling, eu te indico esse vídeo que está aparecendo agora nesse card. Esse vídeo traz informações de como realmente esse diagrama foi montado e qual é a ordem crescente de energia utilizada nessa distribuição. Esse conceito de distribuição eletrônica ele é muito importante para a localização dos elementos químicos na tabela periódica. Algumas pessoas até me perguntam se eu sei decorar a tabela periódica, eu digo que não, apesar dos anos que eu tenho aí dando aula de química. Mas não existe essa necessidade de decorar. Se a gente tem o domínio de distribuição eletrônica, entende que essa configuração determina exatamente a posição que esse elemento apresenta em um grupo e a posição que ele representa também no período, o que indica o total de camada que esse elemento tem, só com isso já tem como a gente estar determinando algumas características dos elementos. Se você observar nessa imagem, você vai ver a distribuição eletrônica do silício de número atômico 34. O que é que a gente pode observar? A primeira coisa é que ele apresenta 4 camadas. Isso me indica que ele está onde? No quarto período da tabela periódica. Outra informação é terminar em P4. Se ele termina em P4, eu já sei que ele está no grupo 16. Só essas informações já me passam várias características desse elemento. Eu sei que ele é um não metal, eu sei que ele tem uma necessidade de receber 2 elétrons para se estabilizar, entre outras informações que a gente pode estar apurando. Essa imagem que você está vendo agora, ela representa a posição de elemento químico através da sua distribuição eletrônica. Você vê o grupo S e o grupo P. Esses aí são os elementos representativos. Se ele termina em S1, está no grupo 1, termina em S2, está no grupo 2, termina em P1, está no grupo 13, P6 está no grupo 18 e aí acontece com os outros. Esse bloco que está representado pela letra D, que representa os metais de transição, da mesma forma.
Se você contar do primeiro ao último, você vai ter exatamente o D1 até o D10. Já essas linhas abaixo aí da tabela periódica, representada pela letra F, são os elementos de transição interna. Se ele apresenta distribuição eletrônica terminada em F, F1 ao F14, ele faz parte sim desse grupo de transição interna na tabela periódica. Outra classificação que você pode encontrar na tabela periódica é essa que você está vendo na imagem. Eu tenho o hidrogênio, os metais, os gases nobres e os ametais. Os metais são todos os elementos químicos que apresentam o quê? Ductibilidade, que é a capacidade de se transformar em fios, maleabilidade, que é a capacidade de se transformar em chapas, apresentam um brilho metálico, eles são bons condutores de calor e são bons condutores de eletricidade. Então, se você conhecer as propriedades dos metais, você acaba conhecendo também a propriedade dos ametais. Os gases nobres, a principal característica dele é exatamente o fato de apresentar a última camada completa. Eles serem estáveis e não terem a necessidade de estar se ligando com outro elemento químico. E o hidrogênio ele apresenta aí essa singularidade. Só para você ter uma ideia, ele é o único elemento desse grupo que não é um metal. E ele se encontra aí exatamente por apresentar um único elétron na camada de valência. Encerro aqui mais um vídeo no canal Ao Encontro da Química, esse vídeo que trouxe informações sobre tabela periódica. Espero que você tenha gostado, se gostou, curte aí, se não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita para se inscrever e ficar por dentro de vídeos como esse e de outros que vão ao encontro da química. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.